Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas Adultos, segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita. Lição número 6, a condição dos gentios sem Deus. Texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e Romanos no capítulo 4, dos versículos 12 ao 14. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Nessa lição, estaremos estudando a condição dos gentios sem Deus. Na lição passada, lição de número 5, nós aprendemos que o ser humano sem Deus estava morto. Mas o grande amor de Deus deu uma nova vida a homens e mulheres. E nesta aula, aprenderemos que o propósito de Deus vai muito além do indivíduo. Nós vamos ver que o propósito de Deus implica também em trazer pessoas, seja qual for a sua etnia ou a sua origem, para fazer parte da família de Deus. E para que isso acontecesse, uma grande transformação teria que ser feita na situação dos gentios. Nos textos que nós lemos na leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo 11, e também no versículo 13, Paulo usa essas palavras e dá bastante ênfase noutro tempo e agora, para mostrar a situação dos gentios antes e depois da conversão. Antes, sem Cristo, os gentios estavam longe de Deus, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora foram aproximados. E o preço dessa reconciliação foi o sangue de Jesus. A parede de separação caiu e um novo povo nasceu, a Igreja de Jesus. Chamados incircuncisão. Em Efésios capítulo 2, versículo 11, lemos: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Nesse primeiro tópico, intitulado Chamados de Circuncisão, nós estaremos estudando o conceito de circuncisão, o significado religioso da circuncisão, a circuncisão do coração e a circuncisão na nova aliança. Vejamos então o conceito de circuncisão. O que é a circuncisão? É uma pequena cirurgia feita no prepúcio de todos os meninos judeus. Isso acontece aos 8 dias de vida, quando é realizada uma cerimônia. E esse procedimento não causa danos físicos e é até bom para a saúde, pois é um procedimento higiênico. E é um sinal de que a criança pertence a um povo diferente do povo gentil. É uma marca para lhe lembrar disso. Nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 17, versículos 12 e 13.
Deus estabeleceu a circuncisão quando fez o seu concerto com Abraão. Era um sinal estabelecido por Deus a Abraão e os seus descendentes, o povo judeu. Em Gênesis capítulo 17, versículo 11, está escrito: E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Por que só os homens eram circuncidados? Porque o homem era considerado o líder espiritual de sua família. Quem era circuncidado tinha a responsabilidade de obedecer a Deus e ensinar seus filhos a obedecer. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Qual é o significado religioso da circuncisão? O significado religioso da circuncisão apontava para uma separação do pecado e exclusividade para Deus. Era um sinal de justiça que tinham mediante a fé. Em Romanos, capítulo 4, versículo 11, nós lemos: E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. E por meio desse sinal, o povo judeu se lembraria das promessas que Deus lhe dera e das suas próprias obrigações pessoais ante o concerto. Em Êxodo capítulo 17, versículo 14, Moisés diz: E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu conselho. Mas com o passar do tempo, os judeus valorizaram demasiadamente a circuncisão em detrimento do seu valor espiritual. Eles se apegaram tanto ao valor externo do sinal que dividiram o mundo em duas partes: os judeus, circuncisos, e os não-judeus, chamados incircuncisos. E até com escárnio, eles chamavam os não-judeus de incircuncisos. E esse problema era tão sério que os judeus se recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 11. Esse termo incircunciso era um termo de desprezo étnico, uma discriminação racial. E é semelhante ao conceito hoje de discriminação racial para se referir à nacionalidade das pessoas que se menosprezam. A força dessa palavra, seja incircunciso, pode ser sentida na frase dita por Davi diante do gigante Golias, 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A separação do pecado, a exclusividade para Deus, sim, porém, desprezar as pessoas e excluí-las por causa de sua religião ou de um ritual que caracteriza esse povo, não é um procedimento coerente com o povo que se diz ser de Deus. Deus quer que todos os povos reconciliem-se com Ele e aceitem a verdade que é Cristo. Paulo diz isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 4 a 6. Ele diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esta é a vontade de Deus, que todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem. A circuncisão do coração. Em contraste com os incircuncisos, os judeus se autodenominavam circuncisos e tinham muito orgulho dessa denominação, desse conceito que tinham sobre si, circuncisos, pois os identificavam como um povo separado de todas as demais nações da terra. Os judeus se fiavam na marca física em vez de depositar a sua fé
na realidade espiritual que este sinal representava. E Paulo critica esta ostentação, dizendo que a circuncisão dos judeus era feita na carne por mãos humanas, sendo meramente física. Embora tivesse um sinal externo da aliança do povo de Deus, eles não possuíam a realidade interna de uma verdadeira fé no Senhor. Em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, nós lemos: porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas judeus o que é ou é no interior e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então o verdadeiro judeu era aquele que possuía uma experiência espiritual interior no coração, e não apenas uma cirurgia física exterior, mas a circuncisão do coração. Um pacto, uma aliança que se estabelece entre Deus e o homem, no qual o homem abria mão do seu poder de vontade para passar a fazer a vontade de Deus, para assumir um compromisso de servir e de agradar a Deus dali para frente, de ser um membro do povo de Deus, da nação santa, do sacerdócio real, da geração eleita do Senhor. Não é por outro motivo que Moisés exortou o povo a que circuncidasse o prepúcio do seu coração e não endurecesse a sua cerviz. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Moisés também deixou a promessa ao povo de Israel de que Deus circuncidaria o seu coração e o coração de sua semente para que amassem ao Senhor seu Deus de todo o coração e com toda a sua alma, para que vivessem. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. E na própria lei de Moisés, a circuncisão é apresentada como um pacto de obediência, amor e adoração a Deus. Paulo lembra aos Colossenses de que, a partir do momento que eles haviam aceitado a Cristo e passado a obedecê-lo, o que significa amá-lo, pois quem ama Jesus cumpre os seus mandamentos, eles já estavam circuncidados. E o que é mais importante, com a circuncisão desejada por Deus, com uma circuncisão plena e permanente, uma circuncisão que não era apenas física, mas espiritual, a circuncisão que havia sido anunciada e pregada pelo profeta Jeremias a um povo que, embora circunciso fisicamente, estava muitíssimo distante da vontade do Senhor. Jeremias relata isso lá no capítulo 4. Os judeus sentiam-se seguros acerca da sua salvação por causa da circuncisão e acreditavam que o homem circuncidado não vai para o inferno, e que a circuncisão livrará Israel do inferno. No princípio da igreja, os cristãos que vieram do judaísmo acreditavam dessa forma. Podemos ver isso lá em Atos, capítulo 15, que relata o concílio de Jerusalém. No versículo 1, nós lemos: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E muitos crentes nos nossos dias agem da mesma forma que os legalistas daquela época, e argumentam que são especiais porque possuem a Bíblia, frequentam uma igreja, foram batizados e participam da ceia do Senhor. Mas o verdadeiro cristão não é uma pessoa que meramente se submete a certos ritos, mas alguém que adotou esses ritos porque crê que foram estabelecidos pelo Senhor e deseja dessa forma expressar-lhe amor e devotamento, buscando o louvor que procede não dos homens, mas de Deus. A circuncisão na Nova Aliança. O povo de Deus na Nova Aliança deve ser circuncidado? Evidentemente que não. Jesus nunca ordenou a circuncisão. Mesmo no Velho Testamento, a circuncisão era apenas um sinal exterior que nunca salvou ninguém. A circuncisão não tinha significado algum se a pessoa não obedecesse a Deus.
Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 2, versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. No início da igreja, houve muito debate se os cristãos deveriam ser circuncidados. Os judeus que se tinham convertido achavam que sim, mas os que não eram judeus achavam que não. E esse assunto foi tão debatido, mas finalmente chegaram a um consenso que a circuncisão não era necessária. Isso aconteceu lá no Concílio de Jerusalém. O mais importante é a circuncisão do coração. Deus se preocupa com o interior, não com cerimônias exteriores. Quem tem o coração marcado pela presença de Deus, pela presença de Jesus Cristo, faz parte da nova aliança e é verdadeiramente circunciso, conforme Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 3. A aparência exterior não afeta o interior, mas o interior afeta a vida toda. Na igreja de Colossos, havia um grupo de crentes convertidos do judaísmo que insistiam que os novos crentes teriam que circuncidar-se. Eram os judaizantes. Fazer parte da descendência de Abraão, da dispensação da lei, era assim que deveria proceder quem aceitasse o Deus de Israel. Tanto que não poderia participar da Páscoa estrangeiro que não tivesse antes circuncidado. Os judaizantes estavam anulando o valor do sacrifício de Cristo para que o homem entrasse em comunhão com Deus, para fazer parte do povo de Deus, a igreja. E Paulo teve que intervir lá em Colossos, na igreja de Colossos. Ele mostrou que o crente que está em Jesus, que se submete a Jesus, além de ser perfeito em Cristo, também foi circuncidado. Não num ritual de circuncisão física, como aqui foi instituída por Deus a Abraão e aos seus descendentes biológicos, mas uma circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O homem, para ser salvo, além de aceitar a Jesus, deve também cumprir a lei. E isso era o que defendia os irmãos lá de Colossos. Nenhum homem jamais conseguiu cumprir a lei, com exceção de Jesus. Então, quem recorre à lei para se salvar lança sobre si uma maldição, pois pela lei jamais alcançará a salvação. Diz isso o apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 2. O crente, quando aceita Cristo, ele faz um pacto com o Senhor e passa da morte para a vida, pois estava separado de Deus por causa dos pecados, mas pelo sangue de Jesus agora chega perto do Senhor, sem que, para tanto, fosse preciso seguir a lei de Moisés, uma vez que a lei foi integralmente cumprida pelo Senhor. A finalidade da lei era tão somente a de indicar Cristo. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, que a lei serviu de aio. Aio era uma figura muito presente nas famílias judaicas daquela época. Era um escravo que tinha a função de conduzir as crianças à escola, era o pedagogo. Nós não temos por que nos preocuparmos em querer cumprir a lei, visto que agora em Cristo já estamos circuncidados, ou seja, já fazemos parte integrante do corpo de Cristo, da sua igreja, do povo de Deus. Nós estamos em comunhão com Deus, aguardando a vinda do Senhor para que nos leve a um lugar onde sempre moraremos com Ele. Jesus, quando dava as suas últimas instruções aos seus discípulos, lá em João capítulo 14, ele deixou bem claro isso. E em Gálatas capítulo 6, versículo 15, Paulo diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Vamos agora ao segundo tópico desta lição, estranhos ao concerto da promessa. Em Efésios capítulo 2, versículo 11, nós lemos:
que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo já havia descrito a terrível condição espiritual dos gentios, mostrando que eles eram escravos da carne, do mundo e do diabo. Mas agora Paulo resume essa falência espiritual deles em 5 frases descritas e negativas. Eles estavam sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel, eles eram estranhos às alianças da promessa e eles não tinham esperança e viviam sem Deus no mundo. Essa era a condição dos gentios, estranhos ao concerto da promessa. Nesse tópico, nós estudaremos, primeiro, uma vida sem Cristo, segundo, separado da comunidade de Israel e terceiro, alienado aos pactos das promessas. Uma vida sem Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz que naquele tempo estáveis sem Cristo. Uma vida sem Cristo é o contrário de estar em Cristo, conforme afirma Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 5. Os gentios estavam espiritualmente alienados. Mortos espiritualmente, estavam sem Cristo, longe das bênçãos espirituais que nós tratamos lá na aula de número 2. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, os gentios não aguardavam o Messias e nem sabiam nada sobre ele. Os efésios adoravam a ídolos, e lá na cidade de Éfeso tinha um ídolo famoso, a Diana dos Efésios. Ao invés de adorar a Cristo, adoravam a Diana, imersos numa imensa escuridão espiritual. Assim eram todos os gentios, e assim são todos aqueles que ainda não receberam o Messias, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel era o ambiente no qual Deus se manifestava e se tornava conhecido. Deus havia chamado Israel e lhe dado a sua lei, as suas bênçãos, mas os gentios estavam fora. E a única maneira de um gentio desfrutar dessas bênçãos era se fazer um prosélito, um convertido ao judaísmo. A Bíblia deixa isso muito claro, que a vontade de Deus sempre foi que os estrangeiros participassem das bênçãos da salvação. É bem verdade que às vezes havia resistência por parte de alguns judeus à chegada dos prosélitos. Jonas foi um que se comportou dessa forma, quando Deus manda ele ir a Nínive pregar aos gentios. E ele se comportou dessa forma, com resistência ao proselitismo. Mas Deus o repreendeu. No Antigo Testamento registra história de convertidos ao judaísmo que foram muito fiéis a Deus. E 2 exemplos bem clássicos é o de Raabe e Ruth. Raabe era uma cananita, inimigos dos judeus que habitavam em Jericó. Ruth era uma moabita, também inimigo dos judeus. Mas essas 2 mulheres foram recebidas na comunidade judaica, se converteram ao judaísmo e, pela vontade soberana de Deus, tiveram participação importante na história da redenção, pois tanto Raabe quanto Ruth são citadas na genealogia de Jesus. No período interbíblico, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, e também no tempo do Novo Testamento, o número de prosélitos cresceu ainda mais. E o contexto geopolítico daquela época contribuiu para isso. A Bíblia judaica, ou seja, o Antigo Testamento, foi traduzida para o idioma grego. Sabemos que também o Novo Testamento foi escrito no grego, pois dominava o mundo naquela época, o Império Romano. Mas os romanos absorveram a cultura dos gregos, inclusive a língua. Naquela época, as sinagogas foram abertas ao público
E muitos gentios abandonaram as suas práticas pagãs e se converteram ao Deus de Israel. Tornaram-se prosélitos, se converteram ao judaísmo. A atividade missionária dos judeus em busca de prosélitos era algo comum à época de Jesus. Vamos para o terceiro ponto desse segundo tópico, alienados aos pactos da promessa. Em Efésios capítulo 2, versículo 12, nós vemos que eram estranhos aos concertos da promessa. As promessas feitas a Abraão não tinham alcançado os gentios. Eles eram estranhos às alianças, tanto a antiga como a nova. Os gentios eram estranhos e estrangeiros. Não havia alianças com eles. Não estavam debaixo do pacto que tinha sido feito com Israel. Mas, depois que Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, tudo mudou para os que não eram judeus. Os gentios não estavam incluídos no pacto abraâmico. A inclusão dos gentios ao pacto abraâmico só foi possível mediante a obra de Cristo Jesus. Esses alienados gentios, pelo sangue de Jesus, foram inseridos nos pactos e tornaram-se herdeiros da promessa. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, ele diz: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia! E agora vamos para o último tópico dessa lição, a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Nesse terceiro e último tópico estaremos estudando sem esperança e sem Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: não tendo esperança e sem Deus. Nós veremos então nesse tópico, primeiro, desprovidos de esperança, segundo, sem Deus no mundo e por último, mas agora em Cristo Jesus. Desprovidos de esperança. Antes de Cristo, não havia esperança de que os gentios encontrassem o único e verdadeiro Deus ou conseguissem qualquer coisa além da vida física neste mundo. Eles não tinham esperança de uma vitória sobre a morte. O futuro dos gentios era como uma noite escura, sem estrelas. As teorias dos filósofos pagãos sobre a vida após a morte eram, na melhor das hipóteses, vagas e não forneciam uma maneira de reparar o mal cometido durante a vida de uma pessoa. Eles não tinham promessa divina e, dessa maneira, nenhuma base para ter esperança. Mas agora temos esperança. E essa esperança está acima da normalidade da esperança dos seres humanos. E até mesmo do povo da antiga aliança, que ainda não conheceu Jesus como o verdadeiro Messias. A nossa esperança é transcendental, pois ultrapassa o limite da experiência. Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, para vós, diz Pedro. Aqui Pedro quis dizer que, além de termos esperança de dias melhores, além de termos esperança de que Deus vai responder às nossas orações, além de termos esperança de que Deus vai abrir portas em vários setores da vida, em várias questões da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós temos a esperança de que um dia todo o sofrimento, toda a dor, todo o mal vai ser debelado para sempre mesmo. A nossa esperança é superlativa. O salmista foi bem enfático no Salmo de número 39, versículo 7, quando ele diz assim: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. E no Salmo de número 62, verso 5, ele diz: Ó minha alma, espera silenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O apóstolo Paulo
diz que Cristo é a nossa esperança. Há um ditado aí no mundo que diz que a esperança é a última que morre, mas a esperança do salvo, a esperança do cristão jamais morre, porque, como diz Paulo, a nossa esperança é Cristo Jesus, e Cristo Jesus venceu a morte. O profeta Isaías sabia muito bem do que significava esperar no Senhor. Foi por isso que ele disse, lá no capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Paulo, diante do governador Félix, ele disse: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos judeus como dos injustos. Um dia, todos nós morreremos, caso o Senhor Jesus não venha antes disso. Mas temos a esperança que ressuscitaremos e viveremos com Ele para sempre. O ponto 2 desse terceiro tópico: sem Deus no mundo. Quem não tem Deus não tem esperança, porque não tem Jesus, uma vez que Jesus é a nossa esperança. Olhar para o futuro sem esperança já é algo terrível. Mas não ter no coração a fé em Deus é inexprimivelmente ainda mais trágico. E assim era o mundo gentil, sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos nesta condição. Não tínhamos amizade com Deus, éramos inimigos de Deus. E não fazíamos parte dessa nova sociedade, a Igreja de Jesus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, hoje temos este privilégio de fazermos parte da Igreja de Jesus. O terceiro ponto desse tópico, mas agora em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus nos aproximou de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus nos aproxima de Deus, se nós aceitarmos a Jesus como nosso mediador, nosso Salvador, nosso Redentor. E o preço dessa reconciliação foi o sangue de Jesus, diz o apóstolo Paulo, nos Efésios capítulo 2, versículo 13. A morte de Cristo possibilitou que tanto judeu como gentios ficassem livres da lei judaica e se encontrassem para formar um só povo, a nação de Israel, que outrora era a nação exclusiva de Deus, agora divide este privilégio com a igreja, pois Paulo diz que nós somos o Israel de Deus. A paz aos que estavam longe, os gentios, e aos que estavam perto, isto é, os judeus, que tinha sido proclamada por Isaías, lá no capítulo 57 do seu livro, foi cumprida em Jesus Cristo. E por meio da paz com Cristo que alcançamos paz com o próximo e abrimos caminho para a comunhão na Igreja de Jesus. Precisamos fazer uso desse privilégio. Se assim fizermos, nós temos liberado o nosso acesso a Deus, visto que a parede de separação foi derribada. E é bom lembrar que esta união de gentios, agora igreja e judeus, não tem um caráter universalista, mas é somente para aqueles que recebem a Jesus Cristo e creem em seu maravilhoso nome e permanecem até o fim. Jesus foi bem claro, segundo registra Mateus capítulo 13, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É bom lembrarmos aqui do navio, a comparação que fizemos da igreja com o navio cujo capitão é Jesus. Aqueles que permanecerem no navio, cujo capitão é Jesus, estão predestinados à salvação.
Concluindo, no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Estávamos separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, sem esperança e longe de Deus. Um dia, porém, o amor de Deus circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Amém.